O ano começou e começou forte, começou a todo vapor, porque a obra de Deus não para. O Senhor não para de trabalhar em nossas vidas e não quer parar de trabalhar através das nossas vidas. E é por isso que quando a gente entende o mover do Senhor, as coisas começam a acontecer em nós e através de nós. E para começarmos o ano da forma certa, a gente precisa ir. Mas ir aonde ninguém mais vai, levar Jesus onde ninguém mais espera. E com isso, aconteceu o evangelismo de carnaval. O Ministério Evangelismo levou pessoas para as ruas, pessoas com coração disposto, coração disponível a pregar e levar Jesus para as outras vidas, para vidas que estão sucumbindo no mundo das trevas. E nesse evangelismo, nesse movimento, 180 vidas foram alcançadas pelo Senhor. São 180 histórias que foram cruzadas pela presença do Senhor por reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador e ter esse contato com o reino, porque o reino avança. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Participar do evangelismo de carnaval foi transformador. Muitas vezes nós achamos que nós estamos indo lá para doar algo para eles, né? Levar um presente para eles. E normalmente é bem o contrário. Nós é que recebemos. Quem vai servir recebe muito mais do que a pessoa que vai lá conversar conosco, né? Deus falou muito comigo a respeito de amor e de simplicidade, né? O quanto é importante, independente do que possa estar acontecendo, né, com a pessoa que está indo servir, amar, né? Amar o próximo, entregar algo para eles com amor. A partir do momento que nós nos colocamos disponíveis, né, a servir ao Senhor, tudo se transforma, né? E eu acho que essa é a principal meta, né, para quem serve, seja no evangelismo, ou na assistência social, ou na comunicação, seja onde for. Nós nos colocando disponíveis, com toda certeza nós temos muito a receber do Senhor. E não é só isso. Vivemos coisas e momentos intensos aqui dentro. Quando a banda Cristafari veio nos visitar, tivemos um reencontro, uma volta às nossas origens através do reggae music. E centenas de pessoas vieram e tiveram contato com a obra do Senhor, com o reino do Senhor através do louvor. Erguemos altares de adoração ao Senhor, tivemos ministrações e agora você confere um pouquinho daquilo que o Senhor fez nas nossas vidas aqui, dentro desse templo e nesse altar. Você tem que dizer não ao pecado e sim para Jesus. Se você é o filho pródigo ou a filha pródiga, run home right now. Corra para casa agora. The Father has his arms open wide for you. O Pai tem os braços abertos para você. There is no sin too great that he did not die to forgive it. Não há pecado grande o suficiente que ele não tenha morrido por você também. Let him erase those sins. Deixa que ele apague esses pecados. Let him make you new. Deixa que ele faça você novo. Give you a new life. Te dê uma nova vida. Say the name, for the lion breaks its chains and sets the captives free. Say the name, he's the one that we proclaim, who guarantees victory. Say the name, yes I will confess, and every tongue shall live. Say the name, the sin that we profess is the only escape from hell. I'm
I'm just a voice in the wind. O testemunho basicamente que eu vou contar é sobre uma pessoa que eu trouxe aqui no Bola de Neve, no show do Cristafari no sábado, para evangelizar, e ela acabou sendo impactada. Então, ele é um familiar meu e ele vem de uma família muito tradicional. A família dele é cristã, mas é tradicional. E ele foi para a igreja quando ele era pequeno. Então, para ele, a igreja era aquilo de quando ele era pequeno. E ele nunca mais foi porque ele falava que ele não sentia nada e não via sentido ir na igreja da família. Os anos se passaram, enfim, né? Ele cresceu, hoje ele já é adulto, é pai, é esposo. E eu convidei ele para vir no show do Cristafari. Falei, cara, vamos no show de reggae. E ele veio. E nisso que ele veio, eu me surpreendi, porque ele ficou muito à vontade aqui no ambiente, ele pulou, ele nem conhecia as músicas, mas ele estava tentando interagir com a galera, e ele dançou reggae e tudo mais. Então, estar no show com ele, com os meus familiares, mas principalmente ele, que foi um caso à parte que eu vi que moveu mais, né? Foi muito especial. E saber que ele veio ao show, não sei qual foi, né, o sentimento dele, tipo, eu vou no show porque é show, ou eu vou lá pra dar uma espiada de como é a igreja, porque ele sabe que eu sou do Bola, ele sabe que eu frequento, que eu sirvo aqui, e ele nunca tinha vindo. Uma das frases que me impactou, que ele falou pra mim depois que a gente saiu do show, na semana do show e tudo mais, porque o Cristafari estava aqui no domingo e ele veio também no domingo, e foi ainda mais transformador, vou contar um pouquinho sobre isso. Ele falou assim, a frase que ele falou, vou falar exatamente como ele disse, ele falou assim, se eu soubesse que a igreja era desse jeito, eu nunca tinha ido pra balada. Então essa foi uma das frases que mais me impactaram. Olha, cara, eu vou falar a verdade, quando eu chamei ele pra vir no show, eu não esperava muito não, porque ele era daquelas pessoas que quando falava de igreja, já colocava uma armadura. Mas eu convidei, falei, vou chamar porque vai ser algo diferente e tudo mais. E eu deixo a mensagem pra você, que hoje que talvez quer trazer alguém pra igreja e aquela pessoa é muito resistente. Esse show do Cristafari foi uma ótima estratégia e em nome de Jesus vai ter mais pra gente trazer mais pessoas para Cristo, mas foi uma estratégia de realmente falar, cara, vamos curtir um show de reggae. Quando o pastor anunciou, ele falou isso, chama ele pro show de reggae, não chama ele pra igreja. E foi exatamente isso que eu fiz. Então para você que tá com medo, tá com receio de trazer alguém, eu fiquei com medo do quê? Dele vir e ele nunca mais voltar, igual aconteceu quando ele era criança. Mas graças a Deus isso não aconteceu. E no culto de domingo, quando o Cristafari voltou, o Mark trouxe a palavra foi outra coisa também que impactou muito ele. Ele falou assim, cara, eu achei demais aquele cara pregando porque é diferente de tudo que eu já vi. E eu vi no olhar dele, as palavras dele que ele usou, eu vi no olhar dele Jesus realmente, um amor. Eu acho que é isso, então eu te encorajo, para você que tem medo de talvez trazer uma pessoa para a igreja, convidar, não desista, porque eu creio que Deus transforma, Deus continua transformando, eu tenho absoluta certeza que Ele transforma, Ele muda. Talvez você convidou uma, duas, não importa quantas vezes você convidou, o importante é você não desistir, porque uma hora eu creio que Deus vai pegar ele. Aceitar e servir a Jesus são decisões, e quando a decisão é verdadeira, ela gera frutos. Nós vivemos dentro dessa casa um batismo em que mais de 40 pessoas se posicionaram diante do mundo físico e do mundo espiritual, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E isso nos traz a revelação, o testemunho de que Jesus está sempre disposto a nos receber todas as vezes que nós nos posicionamos para nos aproximarmos dele. Eu me chamo Bruno. Eu me chamo Liz e nós estamos no Bola de Neve desde maio de do ano passado. 2025.
Então, o que levou a gente a se batizar foi acho que a escolha de aceitar Deus como Salvador e de mudar a nossa vida mesmo, perante a igreja e perante Deus. Foi eu e em comum, né, eu e o Bruno, tomamos a decisão de nos batizarmos porque nós percebemos que os caminhos que nós estávamos tomando no relacionamento, no profissional, em todos os setores da vida, não estavam resultando, né, em coisas boas. Isso. Nós estávamos se perdendo nesse mundo aí. Descer as águas para mim acho que foi literalmente foi morrer o velho Bruno e nascer um novo Bruno, nascer uma nova pessoa, um novo marido, um novo filho. Então assim, várias coisas, entendeu? Para mim, descer as águas, enquanto, né, eu guardava o dia, eu imaginava que seria a prática do deixar realmente a Lisiane velha para trás. E enquanto eu estava na fila esperando entrar naquela piscina, eu imaginava, né, o que eu poderia sentir quando eu mergulhasse. E realmente foi o que eu imaginava. Eu me senti... Logo que eu surgi, né, subi depois que a pastora me levantou, eu senti um frescor. E enquanto os irmãos ali estavam me auxiliando a sair da piscina, eu também me senti nova, assim, sabe, renovada. Para mim, o que me marcou no momento do meu batismo, uma palavra e uma sensação. Quando eu estava subindo as escadas, antes de eu molhar o meu pé, o pastor Sal me fez parar e perguntou: o que Deus é para você? E a minha resposta foi automática, porque era o que eu estava sentindo: é tudo. Mas acho que a mesma coisa que marcou, assim, acho que foi a gente estar subindo e o pastor Sal perguntar. E você, tipo assim, pensar, pô, mas é meu Salvador. Então, acho que pra mim foi uma coisa que marcou muito. Eu estou convicta do que eu fiz e vou até o fim com Deus na minha escolha. E ser igreja é andar junto, estar junto e cuidar também. E foi por isso que a igreja desenvolveu uma parceria e um seminário de autodefesa ministrado por mulheres e para mulheres, porque a gente entende e reconhece a necessidade de ter proteção dentro da sociedade, da mesma forma que buscamos proteção e abrigo espiritual na presença do Senhor. And that cross couldn't break you. Yeah, the darkness couldn't take you. Oh, yeah. Glory to the Father. You deserve the praise. Lead me to your altar. Wash away my shame. Glory to the Father. You deserve. Mas o amor não ficou só nas palavras, o amor também é ação. O verbo é um verbo vivo. E é por isso que o Ministério da Assistência Social tem levado para as pessoas, para as famílias, além de alimento, além de cuidado e presença, a presença do Senhor Jesus Cristo. Tem levado o amor, que é viver o ID que Jesus nos deu, a ordenança que o Senhor nos deu de comando. Viver o ID, levar a presença do Senhor, levar as boas novas a todas as criaturas. A gente usa o assistencialismo como instrumento, como ferramenta de evangelismo, porque o verdadeiro propósito da assistência social dentro da nossa igreja, dentro da casa do Senhor, dentro do corpo de Cristo, é levar para as pessoas o pão da vida. O nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz, sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Meu nome é Joelma, eu sou barista e tenho 6 anos de bola.
Nossa, para mim é um privilégio, né? Uma alegria. Por quê? Porque eu era uma menina em situação de risco, então eu participei de alguns projetos sociais, né? Então, hoje eu posso estar na assistência fazendo aquilo que outrora fizeram por mim, né? Lá atrás, quando eu necessitei, quando eu tive fome, me deram de comer, quando eu tive sede, me deram de beber, e quando eu estava nua, me deram de vestir. E hoje, eu fazendo essa coisa na assistência social, nossa, é bem gratificante, eu posso estar retribuindo, não para as mesmas pessoas, mas para as outras pessoas, né? Que estão passando ou que passaram pela mesma situação que eu passei. Então, para mim, é bem gratificante e eu sirvo sem nenhum peso. Tipo, para mim é uma leveza, então não é pesado servir para mim, principalmente na assistência social. Então, na assistência social eu sirvo no Herança, que é uma das frentes da assistência social que trabalha com crianças que são o orfanato. A gente trabalha em duas frentes, que é o Lar Moisés e o Encontro com Deus, onde tem crianças que foram abandonadas pelos pais, que é o Lar Moisés, e no Lar Encontro com Deus são as crianças que ainda estão com a mãe em vulnerabilidade, né? Não tem o pai, mas estão ali passando por alguma situação que é necessário estar ali com a mãe. Ele me deu transformou em meus pensamentos, minha ideia é dizer que eu sou filha, porque eu não me achava filha. Tipo, Senhor, por que eu existo? Se eu passei por abuso sexual, passei pela rua e várias outras coisas. Então, e depois que eu aceitei Jesus, nossa, eu sou filha, eu sou amada. Mas até mesmo antes mesmo, depois que eu aceitei Jesus, não é fácil assim dizer que se o Senhor me ama e porque eu passei por isso. Mas aí uma coisa que ele falou comigo, eu nunca te abandonei. Eu sempre esteve do teu lado. Então não aconteceu coisa pior porque ele sempre estava do meu lado. Então uma mensagem que eu deixo é que Jesus continua sendo o centro da nossa vida. Jesus, ele ainda cura, ele liberta, ele ainda sara, ele transforma. E aquelas pessoas que realmente aceitam ele como o único e suficiente Salvador, ele cura. E aí você é curada para curar e é sarada para sarar. E isso é só um pouco do que o Senhor fez nas nossas vidas nesse primeiro trimestre de 2026. Muito do Senhor já está vindo para nós e nós já temos uma revelação do que acontecerá. Daqui a pouquinho acontecerá a nossa conferência profética. O tema é esse aqui, é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus, Jesus está no centro das nossas vidas e quando nós reconhecemos isso, nós passamos a viver de verdade aquilo que Ele tem para nós. E isso é só o começo. O ano já começou a todo vapor e o Senhor tem muito para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. E nós estamos aqui esperando por você. Você vem?